tragam a sua atenção para dentro dessa sala, esqueçam tudo que se passou. Vamos trazendo essa atenção para dentro de nós mesmos, vamos sentindo que nós somos mais do que essa carne que nós somos, o nosso corpo, nós somos espíritos. Através do nosso pensamento, da nossa vontade, nós estabelecemos a nossa meta, a nossa vida. E assim vamos pensando em coisas boas. Primeiro vamos trazendo os nossos anjos guardiões, esses seres abnegados que estão sempre conosco, pedindo que eles se aproximem, ajudem a nós a elevarmos o nosso padrão vibratório para junto deles, pensando em coisas boas. Elevamos um pouco mais o nosso padrão vibratório, chegamos aos amparadores da casa, aos nossos guardiões da casa também, aos nossos... todas as pessoas que trabalham aí no nosso background, que dão toda essa proteção para nós, que nós cheguemos a esse nível de evolução junto a eles, esse nível de vibração, vibrando ainda um pouco mais, todos nós juntos, vamos aí tentando ter em nossa mente a imagem de Jesus, a sua imagem, a sua força, o seu amor, e como só através dele, que ele próprio disse, nós podemos chegar ao Pai, roguemos a ele que nos ajude nessa prece. Senhor, Pai Celestial, permita que nós aqui, na próxima hora, possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos espirituais, os nossos espíritos, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos ser intuídos, para o que nós quisermos falar também. Que toda essa energia em forma de informação venha nos transformarmos em pessoas melhores, para que nós possamos transformar o nosso ambiente de meio também. E sermos felizes, que sabemos que isso é a sua vontade. Nos abençoe e nos dê a oportunidade de estarmos aqui durante essas próximas horas, em paz. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Gente nova, né? Ou eu estou 2 dias sem vir, então não sei se é todo mundo que é novo. Sejam todos muito bem-vindos. Os encarnados e os desencarnados também. Nós somos um grupo sim, para quem não sabe, né? Espiritista no Michigan, e a gente tem como objetivo principal a divulgação da doutrina espírita para a região aqui de Michigan. A gente faz isso através de algumas ações. Nós temos um caderno de vibrações, que a gente coloca o nome das pessoas que a gente sabe que está precisando aí de uma vibração. No final da palestra, a gente faz aí uma prece e pede para que os espíritos levem essa vibração que a gente eleva aqui para essas pessoas. Nós temos uma biblioteca ali fora, fica na frente da sala das crianças. A gente tem uma evangelização infantil também, que é a ideia para que as crianças que não consigam ficar aqui, escutando a palestra, às vezes eu mesmo, quando assisto a palestra, porque além de ser passada, ela fica lá a palestra, você pode assistir depois, né? Às vezes eu não aguento assistir minha palestra mesmo, então tem as crianças lá que elas ficam, as meninas que tomam conta, elas são sensacionais, as crianças adoram. Eu acho que de nenê não dá, né? Mas a criança de 2 anos, quando já começa a ficar... 2 ou 3. Está escrito no site anterior. Se a criança não fica sozinha, a gente pede que a mãe fique junto. Entendi. Às vezes vem o casal, aí um eles revezam, fica com a criança, outro assiste a palestra. Então a gente tem a evangelização infantil também, e após a palestra nós temos passe. O pessoal vai coordenar vocês, não se preocupando, quem quiser. Depois que termina, fica quietinho aí, e a gente conduz até o passe. Nós temos uma atividade na segunda parte também, que é fechada ao pessoal do grupo, né, os médios, e essas pessoas, a gente faz aí uma vibração também especial. Então, se a pessoa está muito ruim, está passando por uma Salvador, no telefone, mas depois eu passo o telefone para vocês. Quem está precisando de uma vibração, não vale uma encravada, brigou com o namorado, porque a gente perde um tempo dessa segunda parte nossa para a gente fazer uma vibração para essas pessoas. Então, se ela estiver muito ruim, a gente faz uma vibração especial. E aí temos reuniões mediúnicas também, temos treinamento, aí é assim que a gente faz. Temos algumas atividades externas, que é do Hope, aí a gente faz uns pingos também, para ajudar a pessoa, enfim, isso aí é o nosso trabalho, né? E temos essas palestras aqui de quinta-feira, por coincidência hoje. Falamos sobre o livro dos Espíritos, falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tema contemporâneo e um tema qualquer, né? Que dentro da visão do Espiritismo, sistema do Espírito. Certo? Então é interessante a gente ter esse conceito. Eu gosto de trazer sempre esse conceito do Espírito, porque esse foi o conceito que Kardec trouxe para a gente, que nós não somos isso aqui, a gente é um pouquinho mais. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo. Esse começo, né,
Kardec colocou esses pontos do Evangelho justamente para a gente centralizar dentro do que é primordial dentro da doutrina. Então, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, a gente já logo pensa, se não é desse mundo, é de outro mundo. Não precisa ser espírita, não precisa ser protestante, não precisa ser nada. Se a pessoa tem um pouco de lógica, ela já tem isso na mente. Ele disse que o meu reino não é desse mundo. Então, existe pelo menos mais um mundo, que é o que ele está falando, ou vários outros mundos. Quando a gente passa a entender a doutrina espírita, sabemos que existem vários mundos. Mundos de diferente tipo de vibrações. E isso foi uma das premissas de Jesus. Antes da gente entrar propriamente nesse dito, eu esqueci de um ponto importante para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de trazer sempre esse ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, que quer dizer o seguinte, esse é conceito meu. Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é a moralização do Espiritismo. Kardec, se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que ele fez o primeiro livro dos Espíritos. E ele não falou de religião, não falou nada. Ele fez um estudo científico e disse o que era espírito. Colocou tudo lá, o que era, como fazia, como é que ele agia, todas essas coisas. E esse conceito de espírito, ele é universal, não é relacionado à religião. Então, como ele tinha o conceito de espírito, segundo o livro que ele trouxe, é a comunicação com os espíritos, dos médios. Então, a gente sabe que existe um mundo espiritual, a gente é afetado pelo mundo espiritual, a gente pode afetar esse mundo espiritual através do nosso pensamento, e também sabemos que como fazer isso. A gente pode fazer uma evocação, a gente pode participar de uma reunião mediúnica, a gente pode ficar aberto para nós mesmos, na hora que a gente vai dormir, a gente pode tentar acessar esses espíritos através do nosso sono, porque quando a gente dorme, a gente se desprende da nossa... Enfim, todo esse tipo de coisa. Mas... fazendo esse tipo de coisa, a gente pode se encontrar com espíritos bons ou com espíritos maus. A gente pode ir para o outro lado e fazer coisas boas ou fazer coisas maus. A gente pode influenciar um outro espírito bem ou mal. Mesmo encarnado, a gente pode fazer isso. Eu fico pensando mal naquela pessoa, aquela pessoa aceita esse meu pensamento, ela acaba ficando mal também. E aí, o que Kardec colocou? Que eu acho que essa foi a minha pessoa. Não sei se ele fez isso por um propósito, mas após o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, precisava ter uma moralização disso aí. Mesmo a gente tendo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas, é meio técnico a coisa das leis divinas. Se começar a ler aquilo, fica com uma certa dificuldade. Mas quando a gente lê o Evangelho, a mensagem de Jesus é indiscutível. Você tem qualquer problema, não precisa ser problema espírita, pode ser problema na firma, pode ser problema em qualquer lugar. Vocês pegam o Evangelho, peguem a Bíblia, e aí vocês vão ler lá, vocês vão achar uma solução que Jesus deu. Como é que se porta, como é que aceita, como é que não aceita, o que você faz, o que não faz. Porque é uma moral, a moral crística. Então, por isso escolheu Cristo. Eu acho que Kardec escolheu Cristo, ou os espíritos que intuíram Kardec, ele escolheu Jesus Cristo para passar essa mensagem para a gente. Então, isso é importante, sempre isso é importante. O Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, eu acho que isso é fundamental, é a moralização do Espiritismo. Você pode fazer qualquer coisa com o Espiritismo, mas quando você segue Jesus, você só vai fazer coisas boas. E a outra coisa também é quando vem do Livro dos Espíritos. Nós somos espíritos. Jesus também falava, sois deuses. Quando ele diz Deus, ele coloca a nossa espiritualidade como um ponto mais forte. Podemos tudo. Então, a gente tem que ter consciência disso aí. Eu acredito que um espírito evoluído só é aquele espírito que ele entende o que é ser espírito. Ele sabe exatamente o que é e sabe a capacidade que tem. Ele está evoluído. Eu tenho ideia do que seja, mas eu não consigo fazer tudo que o espírito faz, não estou evoluído ainda, porque eu não sei o que é. Então, esses dois pontos são importantes para a gente entender. Então, voltamos aí à segunda parte, segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. Nós vamos falar sobre dois itens desse capítulo. O primeiro item é a vida futura. E o segundo item é a realeza de Jesus. A parte do Evangelho que os Espíritos escolhem para colocar nesse capítulo é a parte em que Pôncio Pilatos, governador de Roma, naquela época, sob a soberania de Tibérios, ele foi também o responsável pelo julgamento de Jesus, porque ele lavou a mão, lembra? Era na Páscoa e tinha que soltava um ou outro, e ele, para não dar uma nem ir contra os judeus e nem ir contra o povo, ele deixou que o povo decidisse quem ia soltar. E entre Barrabás e Jesus lançou nessa. Mas no encontro antes disso, Jesus é colocado à frente de Pôncio Pilatos, e Pilatos pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus? E Jesus diz a ele, meu reino não é deste mundo. Essa é a resposta. Ele não entende nada, porque
estava naquela situação lá, se ele entendesse, não tinha feito o que fez com Jesus. Mas ele volta a perguntar a Jesus outra pergunta. O seu reino não é desse mundo? E ele faz uma conotação ainda. No final da mensagem dele, quando ele responde, ele fala, meu reino não é desse mundo, eu vim aqui para dar testemunho da verdade, e o meu reino ainda não é desse mundo. Ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, quem são os meus, do meu reinado, eu não deixaria que eu fosse preso, ou fosse pego pelos judeus. Na segunda pergunta, Pilatos pergunta para ele, então és Deus, és reis? E ele diz, não, tu dizes que sou rei, mas eu vim para testemunhar a verdade, e quem está na verdade está comigo. Mais ou menos isso aí, as palavras são, mas foi isso aí. Então, voltamos aí ao que ele diz, quando meu reino não é deste mundo. Comentamos já anteriormente, não precisa ser espírita para entender isso. Se não era desse mundo, tinha um outro reino. Ele não é desse mundo, então é no outro mundo. Isso faz com que uma das posições de Jesus mais fortes com relação a isso, a vida futura. Por que isso? Se nós não acreditássemos numa vida futura, não teria razão. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês estão aqui? Eu gosto de palestrante. Eu vim porque eu aprendo. Eu vim porque eu me sinto bem. Eu vim assim, mas por que isso? Se não tem uma outra vida, por que a gente vai perder tempo fazendo algumas outras coisas que vai edificar a gente para uma outra vida? Não teria sentido, certo? Então, esse é o conceito de Jesus. Naquela época, os próprios judeus tinham muito pouco conceito do que era essa outra vida. Muitos deles achavam que a gente ia ficar dormindo e acordava depois do juízo final. Algumas outras pessoas. Eram várias as tendências com relação ao que seria a vida futura. Mas nenhuma tinha ideia realmente disso. E Jesus balanceou essa informação para dar para o povo. Porque se ele chegasse naquela época, hoje já fica difícil. Ele chegar aqui e falar assim, você está nessa situação que você está, por causa que você fez coisas erradas na outra vida, se você não se melhorar agora, você vai ficar numa situação até pior na outra vida. As pessoas iam acreditar nele? Não. Então, ele moldou a informação que ele tinha que dar para as pessoas de uma forma que fosse entendida por essas pessoas. E ele mesmo diz, quem está com a verdade está comigo. E mesmo essa parte aí que Pôncio Pilatos encontra Jesus é retratada no Evangelho de João, 8, 33, 36, alguma coisa do tipo. Mas João também diz o seguinte, que Jesus disse, conheceis a verdade vos libertará. Libertar do quê? A gente está preso? Estamos presos, a gente está aqui nesse mundinho, a gente não pode sair, a gente não pode atravessar a parede, a gente não pode ir para lugar nenhum, estamos presos, nosso espírito está dentro desse corpo aqui. Para quê? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. Então, em outros mundos, passando de mundos, esses mundos, nós, com o conceito espírita, sabemos que esses mundos serão alcançados a partir da nossa vibração, assim que a nossa vibração moral, espiritual aumentar, a gente alcança esse mundo. E ele diz um outro detalhe também interessante, quando ele responde a Pilatos, que ele fala... o meu reino não é desse mundo, ele fala que ele veio dar testemunho da verdade, e ele diz também que ainda esse reino não é, o meu reino não é desse mundo. Então, essa frase, se a produção foi bem feita dos evangelhos até hoje, a gente diz, dá para entender o quê? Ainda não é o reino dele nesse mundo. E quer dizer que um dia pode vir a ser. Nós vamos evoluir a tal que seremos igual a Jesus. Porque ele não vai retornar. A gente sabe pelo Espiritismo que o Espírito nunca retorna na evolução, ele sempre aumenta. Então, sabendo disso que ele não retorna, é nós que vamos chegar até ele. Então, nós temos essa característica que Deus nos dá da evolução sempre. Nós não vamos regredir. Então, temos esse conceito da vida futura. Isso é fundamental para qualquer pessoa, porque o que nós fazemos hoje vai refletir no que nós vamos ser amanhã. Na pior das hipóteses, vamos pensar aqui, eu sou espírita, não acredito em vida futura, nada disso. Vamos pensar que tenha realmente uma vida futura lá, e você não se preparou, aí vai ser difícil para a pessoa quando chegar lá. Eu não sabia, não precisava, não sei o quê. Então, estamos aí. Esse conceito da vida futura já é dado há mais de 2000 anos. Não só por Jesus. No começo da apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos gente falando de Sócrates, de Platão, e eles trouxeram esse conceito de que a gente evolui através de reencarnações. Nós temos espíritos que nos ajudam, todo essa coordenação aí, através do nosso Deus, o mestre dessa orquestra que a gente vive, que é a Terra. Então, aí nós temos, então, o conceito que Deus nos coloca que Jesus nos coloca da vida futura.
Então, essa vida futura é fundamental, para a gente ter um padrão de vida para que nós possamos ser melhor. Se a gente não tem essa visão, não tem muito problema. As religiões, até hoje ainda, elas não trazem aí uma realidade do que realmente é o outro lado. Tem, assim, conotações a respeito de que a gente vai ficar dormindo e vamos acordar no juízo final, ou a gente morre mesmo e não vai ter mais nada, e assim vai. A gente tem experiência através dos espíritos, não através de nenhuma outra doutrina, de nada, que eles vêm e nos dizem o que é que acontece do lado de lá. Alguns até vêm e dizem mentira, algumas pessoas acreditam, mas a maior parte dos espíritos que vêm e traz essa informação para a gente pode certificar e ver que existe um mundo depois desse, vários outros mundos diferentes do nosso, e podemos chegar a mundos em que a nossa evolução vai ser que eles nos falam que esses espíritos superiores, eles têm uma alegria que é totalmente fora do nosso conhecimento. Mesmo que se eles viessem e explicassem isso, a gente não teria condição de entender o que seria. Então, a outra coisa que fala no capítulo 2, também, no capítulo 2, no meu reino não é desse mundo, é da realeza de Jesus. É interessante a gente entender. Tudo que a gente entende por realeza é o quê? É o cara que usa coroa, que manda em tudo, que tem um poder. Esse poder ele pode ter adquirido através de esforço próprio. Então, ele foi ajuntando algumas coisas. Antigamente era mais ou menos assim. O cara tinha uma terra, ajuntava as outras pessoas. Como ele era dono da terra, ele dava proteção a essas pessoas pagavam ele. Ele adquiria esse poder através de um gerenciamento que ele fazia sobre as outras pessoas. Ou ele era eleito a rei. Um rei morreu e ele era uma pessoa que se destacava entre as outras pessoas, e as pessoas elegiam ele a rei. Existem aqueles reis que vêm através de uma descendência. O pai morreu, ele virou rei. Então, todos esse tipo de realeza que existe, quando eles morrem, acaba. Não tem problema nenhum. Eles não têm como levar essa realeza para o plano espiritual. E muitos desses que são reis, que chegam ao plano espiritual, eles se deparam com uma situação muito mais difícil, porque eles acham que eles são melhores do que as outras pessoas e chegam assim, encontram uma situação pior do que até os servos dele que tinham lá. A gente já tem várias experiências a respeito disso. Então, essa realeza não é a realeza de Jesus. A realeza de Jesus é a realeza que é eleita através do que essa pessoa fala. A gente pode ter exemplo, mas tem assim, o rei do churrasco. Quem é do sul aí sabe, que a galera lá sabe fazer. O rei da cocada preta, a moçada do norte que sabe fazer cocada e sabe como é que é isso para fazer. Então, a pessoa que se destaca muito naquela situação, ela é eleita como melhor, e ela adquire essa realeza. E essa realeza não é a realeza que é medida pelas coisas que essa pessoa tem ou pelo poder que ela tem, mas é sim pelo que ela aprendeu. Isso aí a gente não perde. Já se dizem que se encontrassem duas pessoas numa mesma estrada e cada uma tivesse um pão, uma daria um pão para uma, outra daria um pão para outra, elas iam embora e cada uma continuaria com o pão. Mas se você vê duas pessoas na mesma estrada, elas se cruzam, cada uma tem uma ideia, uma dá ideia para uma, outra dá ideia para outra, e elas vão embora com duas ideias. Então, quando a gente tem esse conceito de que o que a gente faz é realmente importante, as coisas ficam muito mais fáceis para a gente, quando a gente entende o que está acontecendo. Já dizia Jesus, conheceis a verdade vos libertará. Que vem também do Tratado de Verdade de Sócrates. Sócrates fala sobre verdade também. E Jesus vem, ele dá essa resposta quando ele diz na segunda parte, então tu és rei, e ele diz, tu dizes que sou rei. Eu vim para testemunhar a verdade, para dar testemunho da verdade. É interessante esse conceito de testemunho. O que é testemunho? É uma pessoa que esteve presente. Você não pode testemunhar uma coisa que não sabe. E quando ele vem dar testemunho da verdade, quer dizer que ele conhece a verdade, ele esteve na verdade, sabe da verdade e vai dar o testemunho da verdade. Tanto que quando Pilatos chega para ele e fala assim, então vós sois reis. E deve ter uma certa... Porque colocaram uma roupa nele lá, vermelha, botaram a coroa dele de espinho, um cajado lá de qualquer coisa, para falar que ele era rei. A gente sabe que bem antes dele entrar nesse processo da crucificação, de tudo isso, ele fez várias coisas. Ele andou sobre a água, ele ressuscitou mortos. A gente sabe que a ressuscitação de Lázaro não foi bem... O cara não estava morto exatamente, ele estava numa situação que ele podia ser acordado, e foi o que aconteceu. Mas ele fez aleijado andar, ele fez cego ver, certo? Ele curou pessoas, ele depois de morto, ele ressuscitou e veio até lá, pessoas colocou o dedo na ferida dele, que não acreditava nele, então ele fez realmente milagres. Pega-se uma passagem que eu acho fantástico, o paralítico de Cafarnaum, Natanael Ben Elias, ele estava lá na casa do Simão Bar Jonas, que é Pedro,
e aí ele estava lá fazendo as preces dele, veio uma pessoa e joga o cara pelo buraco lá de cima, na cabeça, joga lá no meio lá, e o cara é tetraplégico, o cara não fazia nada. E o que Jesus faz? Só de pensar, eu queria estar lá para ver isso aí, porque devia ser uma coisa assim fantástica. Ele pergunta para Natanael Ben-Aris, o que tu queres? Ele fala, quero que me cures. E ele fala assim, realmente quer que te cures? Eu falo, sim, quero que te cures. Então ele fala, então levanta. Dizem os espíritas que têm o maior conhecimento dessa situação, Natanael Ben-Aris já estava carregado de uma compaixão da pessoa que trouxe ele. Ele não podia andar. Ele teve que chegar lá de algum jeito. Então, ele tinha toda aquela energia lá. Tinha todas as pessoas que estavam esperando que Jesus fazia aquilo. E Jesus não era bobo. Então, ele falou, então vamos fazer agora. E aí falou para ele. Imagina uma pessoa que é tetraplégica, se as pessoas têm alguém que é médico, que sabe que a tetraplegia é uma coisa assim que as ligações estão todas fora. O cérebro não tem condição de identificar isso aí. E ele levanta e vai embora, andando de lá. E Jesus diz para ele, vá e não voltes a pecar. Só isso que ele falou. A gente sabe que dentro dessa frase tem uma coisa assim, enorme, de tipo assim, ó, vai e não volte a fazer o que você fez para colocar você nessa remissão. Vários comunicados do plano espiritual dizem que Natanael Ben-Elias, poucos dias depois desse evento, ele voltou a ser paraplégico. E ficou paraplégico em várias outras vidas, até ele se reencarnar com uma sumidade em problemas físicos motores, porque ele teve que passar por isso por alguma coisa. Então, imagina um cara que pega um paraplégico, tira lá do chão, o cara nunca andou na vida, mexendo na sua língua, e faz o cara andar. E ele vem na frente de Pilatos, e Pilatos fala, você é o rei? Eu falo para ele assim, ó, você está cego. Que nem ele fez com Saulo na porta de Damasco. Saulo não corria atrás dos cristãos, pegava os negros, fazia o que fazia, matou um monte de gente, chegou na porta de Damasco, e nem era Jesus, era só a imagem de Jesus. Imagina se fosse Jesus mesmo, uma vibração física. Chegou lá, o cara ficou cego. Ficou cego só depois de um tempo que ele acordou e falou, opa, tem coisa aí no meio. E por que escolheu Saulo, que depois virou Paulo? Porque ele tinha uma força muito grande. E Jesus só precisava fazer assim, ó, deixa eu te falar quem que eu sou primeiro, para você saber o que você vai fazer. De um jeito bem sutil. Ficou cego, a hora que ele abriu o olho e falou, é melhor eu começar isso aí. Ele foi o melhor discípulo de Jesus, sem ter visto Jesus fisicamente. Agora, Jesus, na hora que Pilatos falou para ele, tu é rei? Ele falou, sou sim. E agora você é paraplégico. Aí Pilatos caiu, ficava lá. Por que ele não fez isso? Porque a realeza dele era superior a isso. Porque ele mesmo falou que veio dar testemunho da verdade. E ele sabia que a verdade, naquela hora, ele era um cara da Judéia, tanto que Pôncio Pilatos chega e fala para ele assim, ó, vou mandar você com outro cara da Judéia, que era o mesmo cara que correu atrás das criancinhas, como é que é o nome, não? Herodes. Herodes, há muito tempo, matou um monte de criancinha, porque sabia que Jesus ia nascer e ia ser um rei. Então ele já acabou com todo mundo. Aí o Herodes falou, também não quero, ninguém queria sujar a mão com o cara. Aí o Pilatos lavou as mãos e deixou para o povo dele definir. Mas naquela hora Jesus não podia falar assim, não. O negócio é o seguinte, eu sou eu mesmo, eu sou rei, meu reino não é desse mundo, mas continuo sendo mundo. Eu curo doente, da mesma forma que eu curo, ele não podia descurar o outro lá e deixar ele doente e falar assim, agora você segue paraplégico. Entendeu? O pessoal não ia acreditar nele, mas a verdade que ele conhecia fazia com que ele se colocasse na posição dele, como um cara da Judéia, um cara que pregava somente isso. Ele dava testemunho da verdade. Deus existia, Pilatos estava na posição de Pilatos, Jesus estava na posição de Jesus, os judeus estavam na posição de Jesus, o povo estava na posição dele na hora que ia escolher o Barrabás ou Jesus. E ele colocou essa realeza dele acima de tudo. Porque ele se colocou no lugar, por quê? Porque ele aceitou qual que era a prova dele perante a Deus. Então, isso faz com que a realeza de Jesus não seja só a informação que ele tinha a respeito das coisas, mas como usar essa informação. E esse é o ponto que a gente chega aqui agora. A realeza de Jesus traz todo esse conceito que eu falo para vocês, da moralização. Qualquer coisa que vocês precisam, que vocês têm problema, eu pelo menos faço isso, e funciona sempre. O que Jesus faria? O que Jesus propõe? O que Jesus fez? Eu não gosto daquela pessoa. As pessoas estão falando mal daquela pessoa. Na mesma hora que as pessoas estão jogando pedra na outra pessoa, ele fala assim, você não tem pecado? Então você joga pedra. A gente pode usar isso para tudo, não pode? Na hora que as pessoas perguntam para Jesus, de quem que você acha que você tem que pagar impostos para
para Roma, aí ele fala, deixa eu ver o dinheiro. Quem é que você está vendo aí? Ah, estou vendo César. Então dê a César o que é de César. Se a gente olhar para Jesus, não tem como a gente não entender que a gente está fazendo alguma coisa errada e como a gente tem que fazer a coisa certa. Esse é o ponto. Agora, qual que é a informação que a gente tem hoje? A gente tem da realeza de Jesus, que a gente tem que seguir, porque Jesus, os Espíritos nos dizem que Jesus é o nosso maior modelo, ele deve ser nosso guia e modelo. Por que modelo? Não tem nada melhor. Modelo é aquilo que é melhor, é Jesus para nós, aqui, os encarnados na Terra. E por que ele tem que ser guia? Porque a gente tem que seguir ele. Essa é a coisa. E ele disse que se não for através dele, a gente não chega ao Pai. E como o próprio Deus, em outras passagens, nos próximos capítulos aí, eles vão falar que existem várias moradas do Pai, e não tem como entrar no reino de Deus se não nascer várias vezes. E esse nascer várias vezes aí tem que seguir um caminho, e o caminho, a luz, é Jesus, ou Cristo. Né? Então, aí vem desse ponto. Quando a gente tem esse conhecimento da vida futura, da realeza de Jesus, que trouxe essa informação para a gente, qual é a nossa posição? Porque quando você tem uma informação, inclusive está muito isso em moda hoje, né? Qual que é a informação que é real? Né? As fake news, que o pessoal chama. Ah, eu recebi, já passei, agora é tarde, já passei. Não foi. E tem gente que sofre com isso, tem gente que até morre por causa de uma informação mal dada. Aquela mulher que foi linchada, não sei se foi no Rio, no Arujá, o que foi. Onde? Santos. Guarujá. Né? A mulher foi linchada, nem era ela, e o fake que o cara colocou, nem era a mulher que era. Então, quer dizer, tudo bem, a gente sabe que existe alguma coisa muito grande por trás disso, uma organização, assim, excepcional da divindade, dos seus prepostos, que colocou tudo isso dentro de uma coisa para as pessoas aprenderem alguma coisa. Para que aconteceu isso? Não por que aconteceu isso. Então, a gente chega à conclusão de que nós sabemos que nós temos uma vida futura, certo? Alguém tem dúvida aqui que tem uma vida futura? Você tem? Beleza. Eu ia te dizer assim, como Jesus, a gente adequa a palestra para o nível de entendimento. De entendimento. Todos temos esse direito também de não acreditar. E eu sou uma pessoa lógica. Mesmo que eu não acreditasse em nada, eu falo assim, bom, em caso de existir, é melhor eu fazer. Porque depois chegar lá, tem mesmo, eu não fiz, aí eu fiquei na dívida, fica só para... Mas aí tem um conceito dessa vida futura. Esse conceito da vida futura tem que tirar a gente da materialidade. Não estou falando que todo mundo, a partir daqui, tem que virar... como é que é o São Francisco de Assis? Sai pelado ali e só mexer com os bichinhos e passar o resto da vida admirando. Ou ser um ermitão, ir para uma caverna e ficar na caverna lá, eu fico aqui e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você tem que viver, tem que dirigir, tem que pegar esse trânsito aí de mística, que é ruim para você chegar, é difícil você fazer, mas você tem que superar esse tipo de coisa. Você não tem que se envolver com esse tipo de coisa. Isso faz com que, quando nós temos a ideia de uma vida futura, nós sabemos que essa vida não é nada para as encarnações que a gente vai ter. Então, a gente está passando uma necessidade hoje, com certeza, mas com muita certeza, porque nós evoluímos, nós passamos muito pior do que isso no passado. Então, a gente tem que ter consciência disso. Existe uma vida futura, a vida futura vai ser melhor sempre. Não tem como a vida futura ser pior, porque a gente só evolui. Então, esse é o ponto. Isso tem que fazer a gente transcender. Transcender para lembrar que a gente é espírito, que a gente pode tudo. E que Deus permite que nós façamos tudo. Mas pela lei da ação e reação, terceira parte do livro dos Espíritos que fala das leis, das leis divinas, o que a gente fizer, a gente vai ter que arrumar, desbalancear, não é pagar, porque fica aquele negócio que a gente fica devendo, mas tipo assim, se nós desbalanceamos alguma coisa, nós somos responsáveis por aquilo, nós vamos ter que às vezes o pessoal fala assim, ele matou alguém, ele vai morrer na outra vida. Imagina Hitler, deve estar morrendo até não sei quanto. Não, a ideia é o seguinte, a pessoa vai pagar naquela proporção, e Deus sabe fazer isso, porque Deus, entre todas as definições de Deus, que Deus é a inteligência suprema do universo, onipotente, onipresente, onisciente, tudo, ele é soberanamente justo, não tem como ser justo sem ser bom. Então, se existe Deus é bom e justo, tudo que está acontecendo para a gente tem que ter um motivo, entendeu? Então, a gente não adianta reclamar. Então, a gente tem que sair esse conceito da vida futura, tem que tirar a gente da materialidade e levar a gente para a espiritualidade. A gente tem que transcender em cima disso. Cada vez que a gente dormir à noite, antes da gente dormir, tem que fazer o nosso exame de consciência. 919b, do livro dos Espíritos, quando
Quando a primeira, 919A, é quando eles perguntam, né, como é que a gente tem que fazer para ser uma pessoa feliz, não sei o quê. Aí eles falam, um sábio já disse para vocês, conheça a ti mesmo. E na 919B, é que quando Santo Agostinho diz que antes dele dormir, ele faz um exame de consciência. E ele diz assim, o que eu fiz de mal? Mas que eu poderia ter feito diferente? O que eu devo fazer amanhã para que a gente fazer isso? E tem uma frase que é orai e vigiai. Essa frase assim é o supra-sumo. Jesus tem essa característica de dizer tudo com coisinhas pequenas. Orai e vigiai. Orai o que é? É dizer, eu sou orador aqui hoje. Estou dizendo. Orai e vigiai. Orai seria o que eu falo, e vigiar é dizer se o que eu falei que ia fazer, eu estou fazendo. Isso aí é 5 anos de administração, tem gente que não aprende isso. O cara vai lá, faz tudo. Eu tenho que falar o que é e tenho que seguir o que eu estou fazendo. Não tem coisa mais fácil do que isso. Então eu tenho que me planejar. Antes de eu dormir, o que eu faço? Eu sei que tem vida futura. O Bárbara falou, não. Escreve isso para vocês não esquecerem, porque daqui uma semana vocês já esqueceram. Você está esperando a minha outra palestra e esse já foi. Então você vê assim toda noite. Eu tenho vida futura. O que eu tenho que fazer hoje? Tá bom, eu vou dormir. Em vez de eu ir para Gandar, que normalmente eu vou, não presto atenção, fico assistindo um filme que não é muito bom à noite, leio um livro que não é negócio, fico lendo meu WhatsApp, falando mal de um monte de gente. Não, eu vou fazer uma oração e vou pedir para o meu anjo guardião para que eu faça alguma coisa boa à noite. A gente já sabe que a gente se desprende à noite, todo mundo desprende. Tem gente que desprende e vai dormir, certo? Mas a maior parte das vezes a gente se desprende e vai fazer alguma coisa. E a gente vai fazer, imagina assim, se você hoje não tivesse nada para fazer, não tivesse emprego, não tivesse filho, não tivesse marido, não tivesse nada para fazer, o que você faria? O que você faria? É isso que você faz à noite. Se você não dá nenhuma importância para nada, se você não tem nenhuma coisa, é isso que você vai fazer à noite. Mas se você teve um dia, por exemplo, agitado, teve uma coisa para fazer na companhia, e dorme com esse motivo, você vai trabalhar à noite. Não é melhor que a gente decida o que a gente vai fazer à noite, se a gente ir pela vontade do a gente é muito disso, né? A gente é muito... ia falar Maria vai com as outras, mas fica meio feminino. Mas a gente é muito vai com os outros. Tem uma fila, estou pegando, nem sei para que serve, né? Então, a gente tem que ter mais controle de nós mesmos. Isso que faz a diferença de um espírito evoluído para um espírito que se deixa levar pelas outras. Pergunta 459. Confirma? O que é? 459. Os espíritos podem nos influenciar. Sim, eles nos influenciam muito mais do que a gente pensa, às vezes até nos conduzem. Então, no final do dia, eu fiz o que eu fiz porque eu quis, ou eu fui influenciado? E quando a gente fala de espírito, todo mundo aqui é espírito. O espírito que mandou um WhatsApp, uma revista que eu li, que foi escrita por um espírito, um programa que passa na televisão, o rádio que está tocando, tudo são espíritos que estamos falando. Qual a nossa vibração para receber isso? Então, a gente tem que entender isso aí. A vida futura tem que regrar a nossa vida agora. A gente tem que ser bem cauteloso com esse tipo de coisa. Porque tudo que a gente não fizer aqui, a gente vai perder lá. Certo? É isso aí. Se alguém tem perguntas. Perguntas, pessoal? Imagina. Além do Wallace, também. Não, eu tenho até um comentário que você comentou, né, de a gente vai dormir e tudo mais. E até tomar cuidado com o que vê, né, antes de dormir. Porque eu já reparei que se eu fico vendo... Né, novela da Globo. Não, já passou, não. Mas assim, você vê tragédia, ou notícias, no geral, sempre tragédia. Gente, é incrível como você começa o dia ruim, se você viu de manhã, né? Então parece que tudo fica ruim, ou à noite não é uma coisa. Você vai dormir mal, tem aqueles sonhos que acho que eu, pelo menos, acabei me fechando um pouco para coisa ruim. Assim. Um livrinho ali do lado da cabeça do Evangelho, segundo o Espiritismo. Deixa ali do ladinho. A pergunta que eu sempre falo para os nossos amigos, o pessoal do curso, tem celular? Quantas fotos tem no seu celular? Sem ser na nuvem. No celular. Alguém aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a codificação de Kardec. Você também tem. Não, mas qual a dificuldade? Não, esse monte de mentira que eu estou falando lá, 459, 919 A e B, você estaria lá, porque se alguém fala, eu olho aqui para ver. Esse cara está me enganando.
Esse é o que eu falei para vocês da fake news. Não é só no celular. Aí ele falou um monte e você sai acreditando aqui. Não, ele falou isso, ele falou aquilo. Muita coisa que eu falei é minha. Vai estar escrito no negócio. Mas você pode aceitar ou não isso aí, procurar isso para saber se faz sentido ou não. Entendeu? Se a gente está aqui para evoluir, né? A cada encarnação, a gente está mais evoluído. Como que o mundo não reflete isso? Reflete. A gente está cada vez mais consumista, a gente cada vez mais destrói a natureza em troca do consumo, cada vez mais imediatista. Nós estamos olhando na big picture aí, né? E eu vou te falar uma coisa. A gente vive num universo que tem, sei lá, 200 milhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem perto de 100 bilhões de sóis. Do Sol nosso, o maior Sol que existe, é um absurdo. É milhões de vezes maior. O menor Sol, o nosso Sol, esse que a gente acha que é o nosso astro, ele não é nada. Esse universo todo tem uma coordenação. E a gente está olhando aqui, quanto tempo que você lembra que a gente não evoluiu? 2000 anos? Mas a gente precisa destruir esse planeta para poder... Uau, a gente destrói a gente mesmo. É o único jeito que a gente tem que aprender até agora. Eu não lembro a pergunta agora pegou, hein? Você foi feio. É que assim, na nossa situação, a gente vive num mundo de provas e expiações. Contam as más línguas que nós estamos indo para um mundo de regeneração. Essa mudança, você imagina na sua casa. Você quer mudar um banheiro, depois eu mostro as fotos do banheiro, está 6 meses na casa para acabar. Você não tem como fazer uma coisa nova sem você destruir uma coisa velha. Terceiro capítulo do terceiro livro do Livro dos Espíritos, lei da destruição. Você tem que destruir para construir alguma coisa. Às vezes a gente olha isso como uma coisa mal, estamos destruindo o mundo. A gente precisa sentir que a gente está, como fala essa pergunta do Livro dos Espíritos, vou ter que guardar ela de novo, a gente ainda só aprende pela dor. Eu já aprendi o seguinte, eu aprendo pela dor, mas aprendo pela dor dos outros. Aquela pessoa ficou daquele jeito, eu vou fazer aquilo. Não vou esperar doer em mim, entendeu? Já é uma evolução. Não quer dizer que eu não sofro também, mas o que alguém já sofreu e eu sei, eu não vou sofrer mais. Então, a gente que... Você fala assim, estamos destruindo sei lá, um monte de coisa aí. Eu destruo pessoalmente? Eu falo, não, nunca botei fogo em lugar nenhum, nunca fiz nada. Mas aí, quanto de lixo que a gente usa? Quanto de animal que a gente come? Hoje, você já sabe assim você fazer a conta. Você precisa de uma área enorme para o gado comer para ele te dar 1 quilo de carne. Se você se comesse um vegetal, eu não sou, eu estou puxando uma sardinha para lá. Eu já acho que o Vai de carne. eu já fui vegetariano por 10 anos. Por 10 minutos, né? Não, por 10 anos. Eu fui vegetariano por 10 anos. Não comia nada de carne nem peixe. Não é difícil ser assim. Mas você tem que ter esse conceito. Por que você não está comendo a carne? O próprio Evangelho explica que Kardec fala, a carne nutre a carne. Não lembro a pergunta também. A carne nutre a carne. O que quer dizer que a carne nutre? Porque a gente tem necessidade. Se você ficar sem comer carne e ficar se punindo, não vale a pena. Mas tem muitas outras coisas que a gente não precisa fazer. Entendeu? Você não precisa ter um caminhão 4x4, 7 litros, e ir trabalhar no outro lado do mundo. Você pode trabalhar perto da sua casa. Você pode, então, mas a gente tem esses balanços. Como é que a gente aprende? A gente aprende quando a gente sofre. Fizer uma coisa errada, não posso fazer desse jeito. Mas nós estamos melhorando muito. É porque o que a gente vê hoje, a gente só vê, na maior parte das coisas, o que se divulgam são as coisas ruins. Entendeu? Tem cidades hoje, mesmo na China, que o pessoal fala que é assim, que está vivendo sem desmatar a natureza, com uma tecnologia extremamente elevada. Não, mas é o começo, é um embrião, né? A gente está aprendendo. Imagina, por exemplo, eu sempre costumo dizer isso aí. O que nós somos nas outras encarnações? Eles dizem aqui, agora a gente fica um pouquinho mais tempo na erraticidade e vive um pouco mais, porque teve uma época aí que a média de vida era 35 anos. Então, o que a gente era nessa época? 200, 300 anos atrás. Não vamos nem muito, um pouquinho antes de Kardec. Ou a gente era escravo, ou a gente era senhor feudal, ou era rei. Se a gente era rei, ou a gente era guerreiro, né? Era soldado. Então, ou a gente matava todo dia, ou a gente morria, ou a gente usava o nosso poder sobre outras pessoas, ou a gente era um nada, porque a realeza que tempo não fazia nada, né? Totalmente inútil. A pior coisa que pode ser para um espírito, estacionar.
Porque a gente sempre evolui, mas não quer dizer que a gente não estacione. Estacionar é a pior coisa que tem. É aquilo que eles falam o seguinte, aquele negócio que quando você o animal é satisfeito, dorme. As mulheres sabem o que é isso, né? A gente está satisfeito, dorme. E vai alguém lá e come o animal. Você foi lá tomar água, beleza, comi, ou tomar água, dorme. Vem um leão e come. Então, eu tenho que ter uma certa insatisfação. Lembra muito aí para quem gosta de Rolling Stones, né? No Satisfaction, né? A música deles é fantástica. Quando eles fizeram a última turnê dele, o Keith Richards, que na época estava com quase 75 anos, a moçada ia ver um show deles, com 2 caras de quase 75 anos, e o repórter perguntou para ele assim, como é que está sendo o show? Está sendo legal, nós estamos treinando aí mais ou menos umas 6, 7 horas por dia. Os caras tocam junto há 50 anos. E estão lá para ver, anota essa aqui, que a gente pensa que eles batem aquela guitarra sem saber nada. Na realidade, é tudo sincronizado, eles fazem isso também há 50 anos. E eles não têm essa música que é fantástica deles, né? No Satisfaction. Aquele jinglezinho do todo mundo que toca guitarra já tocou aquilo. O cara podia parar de fazer música, mas não, 75 anos, eles não aguentam mais agora também, né? Não tem jeito. Vão aparecer lá daquele negócio de andar assim. Não dá, mas vê eles do jeito que estão. Aí você fala assim, eles estão mal, eles estão bem. Não, eles têm uma evolução, mas eles já estão. E até nós mesmos, nós vamos chegar um tempo que dá um platô, e a gente tem que ir para o outro lado lá, aprender coisa nova, né? Aprender o celular e voltar, e essas coisas. E tudo vai se ajeitar, porque como disse Deus, é bom e justo. Então, nada acontece sem ele estar orquestrando essa nossa... Então, não fica preocupado. O importante é o seguinte, qual a minha parte nesse latifúndio aí? Entendeu? Eu estou fazendo certo? Antes de dormir, que nem o São Francisco lá, né? Santo Agostinho. O que eu fiz hoje? Eu tenho que fazer isso amanhã, eu posso fazer alguma coisa melhor. E qual é a característica do bom espírita? Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Como é que você faz isso? Analisando o que você fez. Orar e vigiar. Próximo. Você ia perguntar? Não, eu ia falar, que eu tentei aqui lembrar, eu já ouvi uma palestra que fala sobre isso, responde um pouco isso, porque a questão é o foco, tipo, que nem falou, o Ibope. Se eles colocassem a notícia for, tantas pessoas agora estão indo em hospitais fazer caridade, né? Se comparar com um ano, sei lá, 10 anos atrás e hoje, quantas pessoas estão fazendo algo para ajudar o próximo? Isso daí não interessa, as pessoas não querem ver isso. Então, isso não é anunciado. Ou então, se você analisar na sua volta mesmo, eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu não dava mínimo para a questão de cuidar, a questão de plástico, o que eu estava fazendo com o meio ambiente. Eu não sou exemplo para ninguém, mas já mudei um pouco. E na minha volta, eu comecei a conhecer um monte de gente que tem essa preocupação. Alimentação mesmo, como o Fábio falou, tem muita gente que para totalmente de comer carne, mas tem gente que não para, mas, poxa, não é legal. Então, vamos, de repente, só parar de comer 2, 3 vezes por semana. Já, sabe assim, aos poucos as coisas estão acontecendo, mas assim, se a gente procurar notícia de coisas boas, a gente vai achar muitas coisas boas, muito. Mas é que isso, infelizmente, não dá ibope. O pessoal gosta mesmo de ver a desgraça, ver o sensacional. Tem uma palestra, se eu lembrar, eu mando para você. Toda a estatística... Mas fala muito dele, ele cita realmente algumas notícias, algumas coisas, sabe? É bem legal, porque às vezes a gente tem essa impressão mesmo. Poxa, mas eu só vejo desgraça, né? Mas, sei lá, analisa ao seu redor, né? Quantas pessoas estão indo lá no golpe fazer caridade, quantas... Não, né? eu não acho que só existe desgraça, assim, eu também busco notícias boas, mas a gente sente, a gente percebe. A gente está mais consumista, a gente está cada vez mais imediatista, a internet é prova disso, né? Posso ser sincero? É a primeira vez que você veio. Você promete que você volta, pelo menos mais um dia. Eu digo assim, o seguinte coisa. Quando uma criança chega e pergunta assim para a mãe, como é que eu nasci? E você vê que a história de cegonha, não. Se a criança perguntou, ela tem capacidade de saber a resposta. Tem a melhor resposta que você tem. Não enrola, nada faz direitinho o que quiser. Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa está que nem você, é porque ela está numa situação de começar a fazer alguma coisa. Não estou falando que você tem que vir para cá trabalhar, não sei coisa, mas você tem que fazer alguma coisa. Para você sair dessa coisa. Eu não gosto disso. O que eu posso fazer? Sabe aquele cara que pega uma estrelinha e joga no mar? E tem 500 estrelas lá, o cara fala assim, mas não vai fazer diferença nenhuma. O cara fala, para essa fez.
Aí a menina que traz uma gotinha de água lá. Às vezes eu carrego uma gota de água. Se tiver uma avestruz, traz um pelicano, traz um monte. E os jovens estão mudando bastante nessa questão consumista mesmo. Às vezes eu me choco com a cabeça que a minha filha tem. Me incomoda às vezes, sabe? Com muita coisa. Porque ela está, tipo, desapegando de mim. Nossa, ela está muito diferente. E eu conheci vários jovens que estudam com ela, que estão tudo a mesma idade, tudo a mesma cabeça. São pessoas novas. Eu ia até comentar isso, a questão até dos pais, o tipo de educação que hoje está sendo dada, ou pelo menos a preocupação que está sendo dada, eu acho que é isso que vai acabar melhorando, porque vai ser as crianças que vão mandar no mundo, não tem como, né? Então, assim, as desgraças ainda são as cabeças que ainda estão aí, que estão mandando, mas conforme você vai vendo, as crianças mesmo, às vezes, são até melhores, né? Do que os pais, porque fala, o pai faz uma coisa, o filho fala, não, pai, mas fala, nossa, né? Teoricamente, que tinha que estar ensinando quem. Então, eu percebo muito isso, assim, meu mundo, né? Crianças, né? Então, eu vejo mais essa questão aqui. Eu vejo que as crianças estão muito diferentes. E acho que isso é uma forma de também, sabe, de que vai mudar e que está mudando. Você já perguntou. Não, eu não respondi. Não, e outra, tem a questão do período também, né? Com o que você compara. Se você pegar, tudo bem, a nossa vida atual, né? Pode ser que, considerando o Brasil, a gente já viveu períodos melhores no Brasil, por exemplo. Mas considera um período mais amplo, né? 1945, 1918, né? Guerras anteriores, Roma, Coliseu, e todo esse negócio. Então, tudo bem, não tão perfeito. Mas já deu uma melhorada aí. Eu acho que as estatísticas são fundamentais. As coisas estão melhorando muito. Apesar que a estatística só mostra o que quem pediu a estatística, né? Fala assim, não, está acontecendo isso, mas está acontecendo isso por causa disso. Mas eu estou falando mais especificamente em materialismo mesmo. A gente está mais consumista. Eu ia falar alguma coisa disso daí também. Não é só isso, assim, a gente está evoluindo em outras áreas. Eu acredito que sim. Mas em termos de coisas materiais, a gente está... Sabe, não, mas, pensa assim, hoje a medicina faz a pessoa viver através de remédio, através de um monte de coisa. A gente sabe que isso é como se fosse uma muleta, né? Na realidade, era para a gente não ficar doente, certo? Quando eu dou curso de passe para a moçada aqui, eu falo assim, o meu gosto era chegar aqui, eu chegar lá na sala de passe, e ninguém lá tomar passe. Porque todo mundo chegou aqui, teve a semana ótima e não precisa de passe. Beleza, nem os próprios da casa não precisariam, mas não, os da casa são os primeiros que vão. Preciso de passe, porque eu já não estou bom, qualquer coisa. Então, a gente não... A ideia é que nós não precisássemos de remédio. Mas esse remédio, essa medicina, essa tecnologia só para a medicina, né? O que está fazendo? Está fazendo com que as pessoas vivem mais, têm mais oportunidade para fazer o que tinha que fazer. Às vezes faz mais até porque teve mais vida. E isso é Então, são muitas coisas. Pode ficar tranquilo. Bom, e talvez esse materialismo seja ainda um período, uma etapa intermediária, né? Ainda estamos aprendendo. Com esperança a gente vai superar isso daí. Não que a gente, como diz mesmo o Espiritismo, a gente nasceu e precisa ser feliz. Não que a gente não pode mais fazer festa, tá? A gente tem consciência, né? Tem bom senso. Eu acho que não precisa, como a Deise falou, desperdiçar recurso natural, ficar gastando energia, recursos assim por diante, mas também não é a questão não é o caso de também totalmente viver fora da sociedade sem recurso nenhum. Volta aí, falando de outro grande caso, Siddhartha Gautama, o Buda, caminho do meio, né? Eu ia falar de Rodrigo, eu ia falar com o Rodrigo o caminho do meio. Eu não sei quem falou. Mais alguma pergunta? Então a gente fecha. Porque Jesus é muito mais complexo. O Buda é mais... Jesus está pensando nisso. Cadê que ele fala alguma coisa desses povos que não conheceram Jesus Cristo, como é que chegam a Deus? Mas ele fala a respeito de Deus, inclusive nas leis divinas, terceira parte do livro dos Espíritos, fala que nós temos esse conceito de Deus dentro de nós. Né? Então a gente sempre, primeiro quando a gente está bem no nosso início da nossa evolução, porque nós estagiamos em todos os mundos, né? Ninguém nasceu. Quando Deus disse quando os Espíritos dizem que nós somos criados simples e ignorantes, quer dizer que nós passamos por um sistema, eu acredito, esse é pessoal meu, que quando a gente tinha um corpo mais ou menos parecido com o nosso hoje, que eles já dizem os Espíritos que esse corpo é o que prevalece em todo o universo, mais ou menos isso aqui de ficar em
pé, porque nenhum animal anda com os 2 pés mamíferos, né? Só o homem. O macaco põe a mão no chão, que é o que mais próximo da gente. Eles falam que aquela historinha que ele começa andando assim, depois levanta, né? Então, a gente passou por isso. Então, nós chegamos a uma parte que quando nós éramos os espíritos primitivos, aí nesse ponto, a gente tinha ideia de que nós éramos alguém, né? E quando eu adquiri a ideia de que eu sou alguém, eu sou mais uma formiga que anda em comunidade, abelha, uma manada, eu era alguém que eu sei que sou eu. Então, eu sou eu, não sou você. Então, eu sendo eu, não sou você, você é uma pessoa diferente que eu. Então, se sou eu, sou você, o que faz isso existir? Alguma coisa diferente que não sou eu nem você. Então, isso a gente tem inato na gente, o conceito de Deus. Kardec fala a respeito disso. Então, necessariamente, não precisava ter Jesus aqui. Se a gente podia levar mais tempo, certo? E a gente ia chegar nesse conceito. Desde a antiguidade, eles rezam com uma pedra, para a água, para a lua, para não sei quem. Com os judeus foram os primeiros que trouxeram esse conceito, e hoje ainda estão pegando aí em algumas coisas que eles não têm essa ideia exatamente do que é o mundo espiritual. O conceito judaico é bem parecido do espírito, mas tem algumas coisas que não tem explicação. Né? Mesmo Sócrates já falava, né? Conhece a ti mesmo, conhece a verdade, está dentro de ti, né? É aquela questão de que você tem a divindade dentro de você, que você precisa, através da filosofia naquela época, extrair conhecimento, a verdade que Jesus. E outro ponto, né? Acho que todas as principais religiões, eles têm o seu Jesus, né? Tem aquela figura que vai te levar a Deus. De acordo com a evolução do espírito propriamente dito, ele puxa para o lado dele. Né? Tem gente que gosta de pessoas que não é tão bom, né? Adora pessoas que não é tão interessante. Eu acho que quando eu falei aqui a respeito dos espíritos, que os espíritos elevados, eles nos dizem, né, através das informações do mundo espiritual, que a alegria de estar servindo a Deus e entender a majestade é fora do nosso conhecimento aqui, né? Eu fico imaginando assim, não sei se vocês já trabalharam, já tiveram alguma pessoa, que é legal você trabalhar com essa pessoa, fazer alguma coisa com essa pessoa, porque essa pessoa é um exemplo. Imagina Deus, né? Coordena tudo, assim, como é que é chegar perto dele lá, entender como é que ele funciona. É um negócio assim. Mas a gente tem que fechar, porque a gente tem que fazer a vibração. Parabéns, Paulo.